Boa noite. Durante todo o dia de hoje e até o final desse programa, à meia-noite, 4 crianças terão sido assassinadas no Brasil. Todos os dias é assim. Essa é a média. 4 mortes por dia. Portanto, a cada 2 dias acontece uma chacina do tamanho daquela da Candelária, sem que ninguém se importe muito com isso. Ou melhor, só se importa quando o crime ocorre na cara do gol, na frente de todo mundo, como aconteceu há 10 dias perto da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. 7 meninos de rua foram assassinados. Você que está em casa pode ter pensado muitas coisas quando soube da notícia. Pode ter mostrado indignação e susto. Pensado, e se fosse meu filho, se fosse meu irmão ou se fosse meu vizinho. Mas também pode ter tido um outro tipo de reação. Um tipo de reação que infelizmente se torna cada vez mais comum no Brasil. Como disse o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, há uma parcela bastante significativa da sociedade brasileira que defende o extermínio dos menores de rua. E há muita gente nas corporações policiais disposta a cumprir essa vontade. Infelizmente, é assim. Há muita gente que acha que a questão do menor no Brasil deve ser tratada à bala. E depois fica surpresa quando o menor infrator também resolve tratar seus problemas à bala. No Roda Viva, que começa agora na TV Cultura de São Paulo, nós vamos discutir esse e outros assuntos. Vamos discutir essa tragédia, ou uma das tragédias do Brasil de hoje, que é o assassinato das crianças. No centro da roda está sentada a nossa convidada, a secretária estadual da Criança, Família e Bem-Estar Social de São Paulo, Rosmarie Correia. Solteira, 43 anos, Rosmarie Correia é advogada e trabalhou cerca de 15 anos na polícia, como escrivã e delegada. Foi titular da primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, criada em São Paulo em 1985. Em 1990, Rosmarie Correia elegeu-se deputada estadual pelo PMDB. Em julho do ano passado, assumiu a Secretaria da Promoção Social. E em novembro, acumulou a Secretaria do Menor. A partir de janeiro deste ano, as 2 secretarias foram unificadas. Lembramos que o Roda Viva é transmitido por 12 emissoras em todo o país. TV Pernambuco, TV Ceará, TV Maíra de Rondônia, TV Minas Cultural e Educativa, TV Videocabo de Belo Horizonte, TVE da Bahia, TVE do Piauí, TVE do Paraná, TVE de Porto Alegre, TVE do Espírito Santo, TVE do Mato Grosso do Sul e STV de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Para entrevistar Rosmarie Correia esta noite no Roda Viva, nós convidamos José Maria Mairink, repórter do Jornal do Brasil, Marcelo Auler, editor assistente da revista Veja, no Rio de Janeiro, Renato Lombardi, repórter de polícia do jornal O Estado de São Paulo e comentarista da Rádio e TV Bandeirantes, Raim Gruspum, médico psiquiatra, Rui Xavier, coordenador de política do jornal O Estado de São Paulo e do Jornal da Tarde, Padre Júlio Lancelotti, membro da Pastoral do Menor na paróquia do Belém, em São Paulo, Maria Cristina Poli, repórter especial da TV Cultura, e Vinícius Torres Freire, repórter da Folha de São Paulo. Você que está em casa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Shizuka, a Noemi e a Ana estarão anotando suas perguntas. Na plateia, assistem o programa convidados da produção. Boa noite, secretária. Boa noite. Gostaria de começar com essa tragédia do Rio de Janeiro, perto da Igreja da Candelária, e a reação que as pessoas tiveram. Ou seja, os jornais noticiaram que muitas pessoas ligaram para as rádios, um número significativo de pessoas, dizendo coisas do tipo, é isso mesmo, esses menores têm que morrer porque são bandidos. Como a senhora recebeu a repercussão dessa chacina aqui em São Paulo? Ainda há muito esse tipo de reação ou há cada vez mais esse tipo de reação? Olha, infelizmente a gente nota que esse tipo de reação está se tornando cada dia mais comum. Parece que a sociedade se tornou até insensível a esses problemas e acaba achando que realmente matando os adolescentes estaria resolvendo o seu problema emergencial. Eu acredito que nós temos que conversar, discutir muito mais esse assunto, porque me preocupou, e me preocupou muito a reação de muitas pessoas. Nós vimos, inclusive, hoje eu estava lendo a Folha da Tarde, e a Folha da Tarde, o ombudsman da Folha da Tarde está dizendo que chegou a receber vários telefonemas dizendo que a Folha da Tarde deveria se preocupar com as vítimas, aquela coisa toda que a gente costuma ver sempre. E isso é muito preocupante, porque à medida que essa insensibilidade começa a agraçar no meio da nossa sociedade, a gente não vê um grande futuro para esse país. Agora, as vítimas, como a senhora falou, o que a senhora diria para as vítimas? Ou seja, como uma senhora do Rio de Janeiro que ligou para a Rádio CBN e disse, o meu filho foi assassinado, meu filho pequeno, a única coisa que eu tinha na vida, foi assassinado por um menor infrator.
Olha, eu só posso dizer que violência não se resolve com violência. O fato de muitas pessoas, e nós sabemos que muitas pessoas hoje já terem sido vítimas de assaltos, de furtos e mesmo de terem pessoas da sua família sido mortas por adolescentes, não significa que o fato de se matar adolescente e de se responder violência com violência, nós vamos começar a resolver o problema. Nós não estamos aqui também para dizer que os adolescentes que cometem esse tipo de infração são anjos, que são adolescentes que nós vamos dizer assim, usando um termo até vulgar, paparicar. Não é isso. Eles precisam ser contidos, eles precisam serem internados em locais adequados para se tentar fazer com que eles sejam recuperados e até reintegrá-los na nossa sociedade. Mas não se responde violência com violência. Então, para as vítimas, o que eu quero dizer é que a justiça existe, nós estamos aí, apesar das pessoas estarem hoje desacreditando na justiça, mas ela existe e ela atua tanto para o maior quanto para o menor, por menos que as pessoas possam entender isso. Então, não é matando com as próprias mãos, não é criando grupos de extermínio, não é se tomando a lei nas mãos e exterminando a vida dos adolescentes que nós vamos resolver esse problema. Agora, e a máquina do governo, como reage a isso, secretária? Eu pergunto porque quando saiu a secretária Alda Marco Antônio, disse que autoridades de alta responsabilidade na máquina do governo querem a morte dos adolescentes infratores, que ela não conseguiu resolver boa parte da questão dos menores infratores em função disso. Olha, eu não concordo com esse posicionamento. Eu até sou originária, como você bem disse, dos quadros da polícia. Eu sou policial civil e durante muito tempo, nos trabalhos que eu realizei, tive muitos contatos com a polícia militar e tenho até hoje, a nível de polícia civil e polícia militar. Então, eu não posso concordar com essa postura. Nós temos, inclusive, hoje, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma equipe que trabalha a nível social e psicológico com os seus próprios membros, com os soldados, cabos, sargentos, com os membros da corporação. Nós temos, tanto a nível de Polícia Civil quanto de Polícia Militar, uma corregedoria que atua fortemente no sentido de extirpar esses maus policiais dos seus quadros. Eu não acredito que as cúpulas das polícias, que autoridades policiais possam achar e querer que essa situação aconteça e sejam coniventes com isso. O que nós temos visto ao contrário é que sempre se está atuando, sempre se está trabalhando no sentido de detectar esses maus policiais e extirpá-los do seio da corporação e da instituição. Maria Cristina Poli, por favor. Secretária, a senhora falou em lugar adequado para cuidar desses meninos. Existe esse lugar adequado? Nós estamos trabalhando para que esse lugar exista, Maria Cristina. Nós temos a FEBEM, que hoje realmente é uma instituição que não pode ser considerada uma instituição ideal para o acolhimento, para o tratamento do adolescente infrator. Há uma grande concentração de adolescentes num único lugar que não propicia que se trabalhe com eles muito mais do que a gente gostaria, a nível pedagógico, a nível de uma educação formal, a nível de um profissionalizante, apesar de que isso já está sendo feito na medida do possível. Mas existe um projeto hoje, que são os mini-internatos, que nós chamamos, que são unidades para atendimento de apenas 40 adolescentes, com todo um projeto novo de atendimento do adolescente infrator, com um projeto pedagógico, com um projeto de cursos profissionalizantes e que hoje, os 4 que estão funcionando na capital e Grande São Paulo, nós só temos tido, a nível de resultados, os mais positivos possíveis. Qual é a população, secretária, de crianças de rua de São Paulo? No Rio, uma pesquisa do IBASE diz que não passam de 720 esses números de crianças que estão nas ruas e não tem casa onde dormir. Outras estão na rua, tem casa para dormir. Aqui em São Paulo há um levantamento como esse? Nós temos um levantamento que foi feito ainda há algum tempo. Eu ainda não havia assumido interinamente a Secretaria do Menor. Então, nós temos um dado que diz o seguinte: a nível de capital, nós teríamos hoje 1.500 crianças, meninos e meninas que vivem na rua. Quer dizer, moram na rua, sobrevivem na rua, não tem casa onde morar. E cerca de 2.000 meninos e meninas que vivem em situação de rua, quer dizer, que vendem coisas na rua, que fazem pequenos expedientes na rua, mas que à noite retornam para suas casas, que pode ser a favela, que pode ser um outro local. A Secretaria hoje está montando, já está praticamente ultimando um trabalho no sentido de fazer um censo
para verificar a realidade do número dos nossos meninos e meninas de rua. O que nós temos hoje? Qual o perfil desse menino que está na rua? Quais as causas que levam esse menino à rua? Mudou daquela estatística anterior? Houve alguma alteração? Aumentou, diminuiu? Então a Secretaria, em função da modificação toda que a gente acredita que já aconteceu, está preparando um trabalho no sentido de ter esse levantamento mais objetivo. Quantos são atendidos pela Secretaria hoje? A Secretaria atende hoje, a nível de meninos de rua, o atendimento em meio aberto, através das nossas casas abertas, frequentam as nossas 8 casas abertas, hoje 800 adolescentes. Puxa, Vera. Secretária, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, a senhora acha que o Estado, quer dizer, no caso aqui São Paulo, ou o Estado brasileiro, tem competente para resolver isso? A senhora acha, por exemplo, que a senhora vai acabar com o menino de rua em São Paulo, na sua gestão, no seu período na Secretaria? Eu acho que se nós tivermos um trabalho, o Estado, a Prefeitura, que é responsável também e que tem programas, e tem que ter programas de atendimento, porque o Estatuto é claro quando ela diz que o adolescente carente, a criança carente abandonada, o adolescente carente abandonado também tem que ser tratado através da Prefeitura. Que as organizações não governamentais, que as entidades como a Pastoral do Menor e tantas outras que aí existem, se juntarmos todos os esforços no sentido de praticarmos um trabalho integrado, nós vamos ter condição de resolver. Desculpe, eu estava querendo saber o seguinte, não, porque eu acho que fica um pouco ilusório se juntarmos, claro, se juntarmos todo o Brasil a resolver isso em um dia, mas a Secretaria resolve esse problema no seu período Não, eu não acredito, porque nós temos que ser... O que falta, então, para resolver isso? Veja só, nós temos que ter um trabalho integrado, não é a Secretaria, não é o Estado só que é responsável por tudo isso. Está sendo muito cômodo, de repente, dizer o Estado tem que resolver todos os problemas do Estado. A sociedade está integrada. A própria pesquisa da Folha, hoje, ela disse que, quando se perguntou, através da pesquisa, se perguntou às pessoas, quem você acha que devia cuidar das crianças e dos meninos e meninas de rua? 85% das pessoas entrevistadas disse a sociedade. Então, a própria sociedade está sensibilizada hoje no sentido de que ela também é parte integrante do processo e ela pode trabalhar junto. Mas, secretária, qual que é o papel de cada um? Por exemplo, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa para melhorar. O que eu faço? O que ele faz? O que a senhora, como secretária, deve fazer? Olha, eu acho que nós temos que trabalhar na prevenção. Nós temos uma consequência, que são os nossos meninos e meninas que estão na rua e os nossos adolescentes infratores, que nós temos que cuidar. E temos aquela geração futura. Hoje está nascendo uma porção de crianças que, se nós realmente não trabalharmos na prevenção, amanhã vão ser meninos e meninas de rua também. Então, o que eu acho, o que nós podemos fazer, o que cada um de nós pode fazer? Essa prevenção requer distribuição de renda, não? É claro, mas nós temos e aí não está a nível de qualquer cidadão resolver o problema de distribuição de renda, a não ser que a senhora proponha da esmola. Não. Absolutamente. Aliás, fica mais fácil jogar em cima da população e tirar do governo. Pois é, não é jogar em cima da população. A própria população hoje, no momento em que ela diz, 85% da população entrevistada diz que a sociedade também tem que cuidar, demonstra uma sensibilidade. O Estado tem obrigação. O Estado tem obrigação. Quando eu digo Estado, eu digo as autoridades a nível de Estado, Prefeitura, Governo Federal, Governo Municipal, tem obrigação. A nossa secretaria, o governo, através da nossa secretaria, tem programas de prevenção. São as nossas creches pré-escola, são os nossos enturmandos. Nós temos um atendimento a nível de programas de atendimento de crianças carentes hoje que já foram beneficiados através desses programas, mais de 300 mil crianças. No mês de julho passado, nos nossos programas, nós conseguimos atender, através do trabalho que foi feito, para carentes, crianças carentes na periferia, mais de 30 mil crianças. Mas, secretária, o governador de São Paulo é um dos signatários do Pacto pela Infância. Foi assinado esse documento agora em Brasília para os 500 dias de governo. Não é? 23 governadores. 23. Os governadores assinaram. A pesquisa do CBIA da Unicamp dizem que em São Paulo há 1 milhão de crianças fora da escola. E um dos pontos do pacto é criar condições para que todas as crianças possam ir para escolas, eliminar os turnos intermediários, garantir 4 horas diárias de atividades na escola, o cumprimento do ano letivo dos alunos de pré-escolar e ensino fundamental
e também programas especiais para crianças e adolescentes que tenham dificuldade ou tiveram evasão escolar. O que a gente fica preocupado é de que há programas, como a senhora diz. Nós conhecemos muitos programas. O que não fica claro é qual é a política do governo do Estado de São Paulo para a criança. Se nesses 500 dias que foi proposto no pacto, esse 1 milhão de crianças estarão na escola? É política do governo do Estado de São Paulo colocar 1 milhão de crianças na escola? Porque se elas não estão na escola, elas estão na rua. Com referência ao pacto, eu gostaria até de dizer que dos 23 estados cujos governadores assinaram esse pacto, o estado de São Paulo foi o único estado que, a nível daquilo que o pacto, daquilo que se pedia para o atendimento da criança e do adolescente, cumpriu todas as exigências e até ultrapassou no cumprimento das suas exigências. Mas da escola... E, inclusive, aquilo tudo que os outros governadores apresentaram como resultados, como trabalhos dos seus estados, na reunião de cúpula, na segunda reunião de cúpula da criança e do adolescente em Brasília, foram simplesmente cópias daquilo que São Paulo está fazendo já há alguns anos. Não é nem da minha administração, isso já vem sendo feito há alguns anos. Todos os programas de atendimento. Taxa de mortalidade infantil, nós temos a mínima. Nós diminuímos ainda muito mais do que aquilo que é considerado até, de certa forma, natural, normal. Nós temos, a nível do atendimento dos programas, da nossa secretaria, a Secretaria de Criança, Família e Bem-Estar Social, dá praticamente um atendimento completo. E a fusão das duas secretarias hoje está estimulando um novo tipo de trabalho. Nós estamos trabalhando criança e adolescente dentro da família, fazendo um trabalho de prevenção, fortalecendo a família, estruturando a família para evitar que esse menino e menina venha para a rua. Secretário, Agora, secretário, um minutinho, por favor, Marcelo. Só, eu queria voltar um pouquinho à questão do Rui. A senhora falou que hoje estão nascendo alguns milhares de menores, futuros menores carentes. E a senhora propôs algumas soluções que são a médio ou a longo prazo. Agora, eu queria voltar à questão do Rui, que é a questão de hoje, emergencial, ou seja, esses menores que estão na rua, que é a preocupação também dos telespectadores Deise Andrade, de Mauá, e Fernando Allen, de Santos. Posso complementar? O que fazer com esse problema que existe hoje, dessas crianças que estão na rua? Posso complementar? A secretária falou que existem 1.500 menores vivendo na rua e 8 casas que prestam atendimento a 800 adolescentes. Se é esse número verdadeiro, faltam mais 7 casas para resolver o problema de crianças da rua de São Paulo. Isso que ele Completa também. 1.500. Não, deixa ele explicar. O Se programa 8 casas resolve 800 e são 1.500, faltam 7. Há apenas um lembrete que tem que ser feito. O nosso programa de atendimento a nível de casas abertas é um programa que se faz a nível de convencimento e estímulo para retirar o adolescente da rua. Os nossos educadores, eles vão para os pontos onde existem a aglomeração desses meninos e meninas e começa a fazer um trabalho com eles no sentido de trazê-los para dentro do nosso programa. Quando eu disse que eu tenho 800 atendidos, eu não quis dizer que eu tenho 800 sobre a tutela da nossa secretaria. Eu digo do atendimento. Nós procuramos trazer esses meninos, trabalhar com eles a nível de tentar reatar o vínculo familiar, que é o primeiro grande objetivo nosso, tentar reatar o vínculo familiar. A partir do momento que ele cria confiança na gente, nós tentamos saber por que ele está na rua e se há possibilidade de retomá-lo à família. Desenvolve-se com ele programas de sexualidade, orientações sobre diversas situações e vai fazendo com que ele tente passar para ele que a rua não é o espaço bom para onde ele possa se desenvolver. Trazê-lo para nós, ou devolvê-lo para a família, ou em caso de não poder devolvê-lo para a família, trabalhar com ele num outro programa nosso. Mas nem sempre nós temos sucesso. Tem um programa, eu queria que a senhora explicasse, tem um programa aqui em São Paulo, os meninos eles são recolhidos à noite, são levados para uma determinada casa, eles tomam banho, são alimentados, dormem. No dia seguinte, um ônibus da secretaria leva esses garotos para o centro da cidade para que eles possam esmolar. Eu acho que está havendo um engano no referência a esse programa. Se for o que eu estou imaginando. A secretaria tem um programa chamado Projeto Crianças de Rua. É o chamado PCR. É um prédio antigo, que foi uma antiga escola e que hoje está na Avenida do Estado. Aliás, é um prédio que está precisando urgentemente de uma reforma. Nós já estamos trabalhando nessa reforma do prédio porque as condições físicas do prédio estão muito ruins. Mas nós não passamos com ônibus para pegar nenhuma criança e nenhuma adolescente. São informações da sua secretaria. Não vai.
Os meninos vão por vontade própria, eles conhecem o programa, eles vão para lá, eles têm um horário, eles tomam banho, eles jantam, se praticam atividades e dormem. No dia seguinte de manhã, tem sim um ônibus. Toma café da manhã mas e um bota ônibus, na rua de novo. Não. Tem um ônibus para levá-los a um outro equipamento da secretaria, que é o Clube da Turma da Moca, onde eles E se atendem eles não quiserem ir? Se eles não quiserem ir, nós não podemos obrigar. Bota na rua de novo, leva você na cidade de Nós não novo. colocamos na rua, eles vão para a rua porque querem, pelo nosso desejo, ficariam conosco nos nossos equipamentos. O estatuto é claro quando diz que o menino tem liberdade de ir. Por que não levar em casa, então, secretária? Já que Mas os nós meninos são fazemos levados isso. para essa casa. Não, levar leva em para a casa... residência, entrega para a mãe, fica Não, muito não. mais fácil. Nossos educadores trabalham nesse sentido. Eles querem, o nosso objetivo principal, reatar o vínculo familiar. É o que nós desejamos fazer. De que forma nós podemos fazer isso? No momento em que o menino adquire confiança no educador, ele vai contando os seus problemas. E se nós conseguirmos descobrir a família dele, nós vamos levá-lo para a família dele. Infelizmente, muita gente perdeu a sua roupa de pai e mãe hoje. E não quer mais o filho e não aceita mais o filho. Pois é, como Até resolver vou o lhe dar problema um dessa exemplo. criança que não tem mais possibilidade de reatamento do vínculo familiar? Nós também temos, através dos programas da Secretaria, as chamadas Casa Moradia, onde nós encaminhamos esses adolescentes que vão nós tentamos colocá-los no mercado de trabalho, através do programa de iniciação ao trabalho e do balcão de empregos que a Secretaria tem, e a gente oferece para eles uma casa onde eles vão estudar. Nós vamos tentar colocá-los nas escolas da própria comunidade, vamos procurar integrá-lo no mercado de trabalho, e ele mora e ele cuida de uma casa que é um equipamento nosso chamado... Posso dar um exemplo? Só um Legal. exemplo aqui que aconteceu recentemente, envolveu uma figura que hoje é secretário municipal, Dr. Silvano Rai. O Dr. Silvano Rai foi baleado por um menor de idade numa avenida aqui de São Paulo. Na tentativa de assalto, quando ele foi baleado, tinha uma garota de 15 anos. Essa garota foi apreendida, foi levada primeiro para a polícia, depois foi levada para o SOS Criança e depois entrou na FEBEM. Uma semana depois, a garota estava na rua de novo, no mesmo lugar. Foi apreendida, levada de novo. 10 dias depois, novamente, ela foi apanhada na rua tentando assaltar. Bom, é importante a sua pergunta, vai me dar a chance até de dar uma resposta que eu tenho certeza que muitos telespectadores e muitas pessoas que conversam conosco nos cobram isso. Eles dizem o seguinte: não adianta nada, porque o adolescente vai para o SOS e de lá o SOS manda ele embora. Não é isso. Nós não prender não é o termo, nós não internamos e nem liberamos ninguém. O SOS, ele é apresentado ao SOS e imediatamente ele é apresentado à Vara de Infância e Juventude, à Vara Especial de Infância e Juventude, que funciona no SOS. Quem determina qual é a medida socioeducativa que deverá ser dada a esse adolescente é o Então é o juiz que põe na rua, então, secretária? Se a menina está na rua, nós não temos notícias de fuga. Mas não deve ser na tão nossa bom assim o casa seu de programa. Se o infratoras. programa fosse tão bom, a criança ficaria retida numa unidade para poder ser tratada. Mas o adolescente infrator, ele vai para uma unidade de contenção. Ele não vai para um programa da secretaria, ele vai para uma das unidades da FEBEM. Então, se essa menina foi considerada infratora, foi apresentada ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e se determinou a internação, ela vai ser internada na nossa casa de meninas infratoras da FEBEM, não nos equipamentos da Secretaria para carentes e abandonados. Secretária, a senhora não Agora, a senhora concordaria... mencionou, desculpa só um minutinho, a senhora mencionou o Estatuto do Menor, diz que o Estatuto dá a liberdade de ir e vir das crianças. O telespectador Mário de Moura, de Cambuí, Minas Gerais, telefonou e perguntou se a senhora acha ou não que o novo Estatuto do Menor está atrapalhando ou prejudicando a melhoria do trabalho em relação ao menor. Eu acho que o Estatuto é uma das leis mais avançadas que nós temos, mas eu acho que nós temos que ele tem que ser um pouquinho adaptado à nossa realidade. Por exemplo, eu acho, minha opinião, que realmente ninguém quer morar na rua. O Estatuto diz que o Estado tem que dar à criança condições de segurança, de saúde, de educação, de resgate e de cidadania. Na rua, ninguém pode fazer isso. Ao mesmo tempo, o Estatuto diz que a criança tem a sua liberdade de ir e vir.
Então, isso significa o quê? Que mesmo que eu queira, eu não posso chegar e recolher essas crianças e levá-las para algum local para tentar fazer um trabalho com elas. E veja bem, quando eu digo levá-las para um local, eu digo ter um projeto pedagógico de trabalho com elas, que possa atendê-las nas suas necessidades, mas protegidas. A não ser através de medidas protetivas, nós não podemos retirar. A Secretaria não tem poder, não tem competência para encostar um ônibus na Praça da Sé e levar essas crianças, ou em qualquer outro local, e levar essas crianças para a unidade fechada. Quer dizer, mas a senhora acha que deveriam fazer o quê, então? Eu acho que as crianças, nós deveríamos ter locais onde tivéssemos projetos, e não é difícil fazer isso, onde nós tivéssemos projetos pedagógicos que dessem a elas todas as condições que o Estatuto predispõe e que elas saíssem da rua, que se fizessem trabalhos para retirá-las da rua, porque na rua ninguém aprende nada. Ou seja, não tem que o condição de Estatuto nada. não fosse tão liberal, vamos dizer assim, no sentido de dizer que a criança tem o direito de ir e vir, é isso? Eu acho que uma criança, se ela é considerada incapaz no momento que ela comete um crime, como é que ela pode se autodeterminar em querer ou não querer ficar na rua? O Estado pode assistir de braço cruzado uma criança dormindo no ventinho da Praça da Sé, uma menina se prostituindo, um garoto fumando, cheirando crack? Eu acho que Pode não o pode, Estado Silvana. fazer Um isso? minutinho, por favor. Pela ordem, Marcelo, desculpe. Vinícius, depois você. Bom, continuando a pergunta do apresentador, se tem limitações legais, materiais e meios de vontade das crianças de ir para essas casas e ser integradas à família, imediatamente o que pode ser feito? Quer dizer, são 4 crianças mortas por dia, amanhã mais crianças serão mortas ou mais assaltarão ou mais estarão se prostituindo. Imediatamente, o que pode acontecer? Para não serem mortas 4 crianças amanhã, 8 depois, até o final da semana, umas 20. Eu acho que o único trabalho nós vamos dar a elas proteção. Nós vamos tentar levá-las de volta para a família. Quando a família tem condição, nós temos programas na Secretaria hoje Mas as que 1.500 crianças famílias. de rua, aproximadamente de São Paulo, amanhã serão protegidas? Mas nós teríamos condições de fazer isso, nós teríamos condições de ter um trabalho com essas crianças, com esses meninos e com essas meninas, de levá-los. Nós temos entidades muito sérias, que têm trabalhos maravilhosos. A Fundação Abrim, que através do Odeb Grajew, está fazendo um trabalho que eu considero um dos mais bonitos, onde os próprios empresários estão adotando crianças. Então, dá uma determinada quantia e essas crianças são encaminhadas para as entidades que recebem para cuidar dessas crianças. Muitas vezes, quando a gente fala crianças, meninos de rua, na verdade são homens de rua. Existe algum tratamento diferenciado? Ou melhor, existe uma certa dificuldade de vocês lidarem com esses meninos já de 16, 17 anos? Quer dizer, o mesmo tratamento que é dado para eles é igual para um menino de 10, Não, de não 9 pode anos? ser. Não pode ser, até porque é bastante diferenciado. Se você coloca um garoto de 7, 8, 9, até 10 anos, você ainda encontra nele um pouquinho daquela inocência da própria infância. Você pode fazer um outro tipo de trabalho com ele. Quando começa com 11, 12, 13, 14 anos, a dificuldade é grande. 15, 16, 17 é maior ainda. Como que então é feito? tem que ter um trabalho diferenciado. Como ele é tratado? Nós tentamos, para cada um, você tem que respeitar, vamos dizer, a sua idade, a sua faixa etária. O que pode agradar a um garoto de 9, 10 anos não pode agradar e não chama atenção, não estimula um de 15, 16. O que nós temos sentido, e o que me deixa muito chateada realmente, é que quando se chega na idade 14, 15, 16, infelizmente esse adolescente já tem passagem pela FEBEM, já cometeu algumas infrações bastante graves e praticamente o estigma da passagem pela FEBEM já fecha para ele algumas oportunidades de futuro. Vira um bandido, então, a partir dessa idade. Infelizmente, nessa maneira que nós morto, estamos... não é, secretária? Eu queria voltar a uma outra questão muito séria. Eu acho que, na hora que fiz a pergunta sobre o pacto, eu acho que fica, às vezes, sobrecarregada a secretaria de ter que responder a 1000 coisas. Então, tem que ter o projeto tal, a casa tal, o balcão de emprego, isso, aquilo outro. Como se a secretaria fosse resolver todo o problema social que existe. Então, a questão é de políticas públicas. Quais são as políticas públicas que o Estado assume nas várias áreas de educação, saúde, trabalho, moradia e também na área de promoção para resolver essa questão? Mas aí eu queria chegar a uma questão que no começo a senhora acenou e que é uma questão muito séria. A questão da polícia. Nós vimos a questão da Candelária afundada a suspeita da participação da Polícia Militar. Hoje a Folha de São Paulo fala de um próprio promotor da Justiça Militar que mandou ofício à CNBB, à Comissão Teotônio Vilela e outros grupos, e mandando para o Ministério da Justiça
a suspeita e o ponto mais sério é de que os policiais militares, há suspeita de que há uma integração no Brasil todo para exterminar crianças e adolescentes que cometeram ato infracional. Nós mesmos recebemos essa semana na Pastoral do Menor um aviso nesse sentido. A senhora falou aí da questão da Polícia Militar e a sua própria trajetória brilhante, por sinal, na Polícia Civil. Nós temos tido, e essa semana a Folha da Tarde publicou denúncia de espancamento e violências dentro de delegacias e da questão de policiais civis. Em relação à Polícia Militar, nós temos dado do Núcleo de Estudos da Violência da USP, da Comissão Teotônio Vilela e outros. Mas eu gostaria que a senhora comentasse o que saiu no jornal Estado de São Paulo desse domingo do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. E aí eu me espanto, eu pergunto, se a sua secretaria faz parte do governo do Estado de São Paulo, que é signatário do pacto, se a Polícia Militar faz parte do governo do Estado de São Paulo, o Serviço de Inteligência diz textualmente no jornal Estado de São Paulo. O documento do Serviço de Inteligência também critica a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social do Estado e afirma que não basta a Secretaria oferecer um lugar enorme de programas para menores, pois a minoria os procura e a maioria continua pelas ruas roubando, matando, morrendo e esmolando o carinho de qualquer um. Como que, dentro do próprio governo do Estado, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que a senhora diz que faz um grande esforço de melhoria do seu trabalho, faz um relatório como esse de uma secretaria do próprio governo do Estado? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o que está escrito aí no jornal do Serviço de Inteligência não reflete o pensamento da cúpula da Polícia Militar e da grande maioria dos seus componentes. Nós já entramos em contato com o secretário Michel Temer e com o comandante da PM, que já estão encaminhando para o jornal uma contestação com referência a essa matéria. Como e o Serviço Reservado... Contestação, desculpe. Já estão encaminhando uma informação, segundo eles, que não seria bem isso aquilo que foi dito. O que foi publicado não é o que não é bem isso? Eu não acho que isso aí reflita o pensamento da Polícia Militar. Não acho, não. Eu aqui não estou dizendo não acho, eu estou dizendo que, com certeza, isto não reflete o pensamento da Polícia Militar. Com certeza. Por favor, com licença. Deixa eu dizer também o seguinte. O Serviço de Inteligência, que é chamado Serviço Reservado da Polícia Militar, não é vamos dizer, o órgão competente ou o departamento competente na Polícia Militar que faz esse trabalho a nível de atendimento psicológico e social dos próprios membros da corporação, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, nós temos tido da Polícia Militar toda a colaboração no sentido de nos ajudar a proteger os nossos próprios adolescentes, principalmente a nível daqueles que estão de brigas entre eles mesmos nas imediações dos nossos programas, estão nos auxiliando no levantamento que nós estamos precisando para fazer com referência a esse censo de meninos e meninas de rua, e eu tenho notícias e fundamentadas no que todo o trabalho que a Polícia Militar tem feito no sentido de extirpar do seu seio esses policiais que cometem esses atos de violência. Ninguém compactua. O pacto, Padre Júlio, inclusive, é importante que a gente diga isso, no pacto está dito o seguinte, que para acabar com esse ciclo de impunidade, de mortes de crianças e de adolescentes, o que nós temos que fazer é instaurar inquéritos sobre todas as mortes de crianças e adolescentes que acontecerem. Por quê? Inquérito instaurado, o Ministério Público e o Judiciário acompanham, verificam e evitam qualquer tipo de corporativismo ou espírito de porco, e não de caso de violência sexual. Cada vez, por favor. Me desculpe, secretária, mas pelo que a senhora está falando, e quem conhece a experiência do massacre do Carandiru e vê que nada foi feito, daqui a pouco a senhora vai dizer que esquadrão de extermínio de criança é conto de carochinha de jornalista. Em nenhum momento eu Porque teria... esses grupos de extermínios existem e são formados por policiais. Bom, formados por policiais, formados por justiceiros e formados por ex-policiais que já foram expurgados da corporação porque não tiveram um comportamento adequado. E deveriam E nós devemos fazer. E como é que nós sabemos de tudo? Assim como o garoto. Mas também concordo que deveriam estar presos. Agora, eu gostaria de dizer, como é que nós sabemos tudo isso? Porque existe transparência. O que está sendo feito é apurado e é colocado. E as medidas são tomadas. Mas no caso, às por vezes, exemplo, a transparência é da imprensa.
Às vezes a transparência da imprensa não inquérito. Mas a imprensa é o órgão que publica e que mostra tudo o que está acontecendo. Inclusive tem acesso a inquérito, partes de inquérito e tudo mais, para cobrar. Para a população, vocês, vamos dizer, informam a população para que ela cobre o poder público das medidas necessárias que precisam ser tomadas. Tem Zé coisas, Maria, às por favor. vezes, Um minutinho, tem por coisas... favor, só para completar a roda. Nós estamos aqui... E o Zé Maria. A senhora está no centro dessa roda viva hoje porque uma semana atrás houve um massacre, né, um pouco mais, massacre da Candelária. Um pouco antes, no Rio mesmo, há poucas semanas, houve um linchamento também de 3 menores em Olaria. São 4 crianças que são mortas por dia no Brasil. O Renato Lombardi está me falando de um levantamento que ele fez. Em 5 meses em São Paulo foram mortos 79, dividindo dá 16 mortes por mês. Quer dizer, a cada 2 dias se mata uma criança em São Paulo. Esses 5 meses são já durante a sua administração da Secretaria da Criança hoje. Quem que está matando as crianças de São Paulo? E por que que não tem essa repercussão? Se nós temos a cada 15 dias, a cada semana, temos o que o Rio matou num dia, quem que está matando e por que que não tem essa repercussão? Olha, eu gostaria de dizer que, de repente, eu não posso responder pela Secretaria de Segurança. Nós estamos comentando algumas coisas que eu, até pela minha condição de policial, posso ter conhecimento anterior, mas eu não vivo hoje dentro da Secretaria de Segurança, não estou com os dados da Secretaria de Segurança, minha secretaria não faz esse tipo de levantamento a nível de meninos, de crianças e adolescentes que são mortos e se são mortos pela polícia. Eu não sei se eles são mortos pela polícia. Nós tivemos recentemente um caso, há 2 dias, 3 dias atrás. Infelizmente, um dos adolescentes que frequenta o nosso projeto Crianças de Rua... Foi morto a pedradas por outros garotos. Exatamente. Ele estava no Durante projeto, uma briga de ele drogas, deu né? entrada no projeto, ele tomou banho, ele jantou e estava lá. E alguém do lado de fora, porque lá não é prisão. Mas não tem lá não acompanha esses existe. menores lá, secretário? Calma, Renato, deixa eu explicar, porque senão fica difícil. O projeto, os educadores estão lá. Agora, se o menino diz, eu vou sair, eu quero sair, por mais que o educador não pode algemá-lo, amarrá-lo e obrigá-lo a ficar lá dentro. Ele faz tudo na base da sensibilização, de um trabalho de convencimento da permanência dele lá. Ele não se convenceu, ele quis sair, saiu com a namorada, porque alguém o havia convidado lá fora para fumar maconha. E era, na realidade, uma forma de levá-lo para fora para acertar uma conta de briga entre eles mesmos, os menores. Ele acabou sendo praticamente massacrado por 5 ou 10 ou 20 adolescentes de uma outra gangue, uma coisa assim. Então, veja, foi uma morte de um adolescente. Foi uma morte de um adolescente que foi feita por um outro adolescente. Sim, mas aqui quantas outras existem? Ninguém está dizendo que a polícia matou 79 eu estou menores esse ano respondendo ao aqui. que ele disse. Quem mata? Quem mata? Pode haver policial, No ano passado pode foram haver grupo de 183 extermínio, menores pode assassinados haver... em São Paulo. Mas, por exemplo, Mas ninguém tá secretária, dizendo- eu acho que até o Não, padre São Paulo, Júlio sim. pode me ajudar. Quando existe cidade de São Paulo. violência sexual, por exemplo, nunca acabam sempre sem provas suficientes para incriminar um policial. É assim, não é, padre? Não, a violência sexual não Agora, é só. Eu até a senhora agora podia me prestar um permito. serviço aqui, Me orientar as permita, Maria pessoas. Cristina, eu de violência sexual até que compreendo bastante, porque durante 6 anos eu atendi diariamente na Delegacia da Mulher muitas mulheres que haviam sofrido vítimas de estupro, de atentado violento ao pudor, e é um dos crimes mais difíceis de provar. Por quê? Porque você não tem nunca testemunha perto para dizer que isso aconteceu, e muitas vezes a violência sexual ela se realiza ou pela agressão com a agressão física, ou simplesmente pela ameaça. Então existe o relacionamento sexual que não deixa marca, se alguém lhe coloca um revólver Mas na cabeça. existe Então, uma é coisa, um crime secretária, difícil de além do provar em silêncio. todos os áreas, em Mas a todos os senhora, quando estava setores. na delegacia da mulher, a senhora conseguiu despertar na mulher o direito que ela tinha, até diminuir o número de espancamentos. Hoje, o que a senhora pode dizer para esses menores? Que eles podem seguir qual caminho para fazer que a situação deles melhore? Eu tenho que dizer para esses menores que, tanto quanto as mulheres, eles têm órgãos nos quais eles podem denunciar. Eu tenho que dizer para essa sociedade que sabe dessa violência, que conhece quem pratica essa violência, que denuncie. Problema da vitimização sexual e da agressão física da criança e do adolescente, principalmente dentro de casa. Através do SOS, do telefone 1402, que funciona 24 horas por dia, qualquer pessoa pode denunciar aquilo que está vendo ou que está sabendo e não precisa se identificar. Nós colocamos todo o equipamento do Estado, da Secretaria, à disposição das pessoas que queiram denunciar violências, inclusive contra policial. Inclusive contra policial.
Não precisa nem se identificar. Se o medo é, eu vou me identificar e depois o policial pode querer fazer alguma coisa comigo, através do telefone 1402, nós recebemos todas as denúncias e a pessoa não precisa nem se identificar. Doutor Gruspon, por favor. Secretária, eu quero direcionar de outra forma. A minha pergunta vai ser, a senhora que tem todo um passado reconhecido de trabalho na Delegacia da Mulher, agora está na Secretaria, a senhora já foi funcionária pública, já foi do Legislativo, agora está no Executivo. A minha pergunta será, no seu futuro, qual é um projeto do seu trabalho, já que várias áreas a senhora trabalhou? Eu faço essa pergunta porque nós temos um grande número de pessoas que trabalhou com os problemas das crianças e dos adolescentes ou dos menores na área de executivo, na área de legislativo, e ninguém continua. Em outras áreas, na área de ministério, de secretaria de finanças, todos são assessores de algum lugar, são depois profissionais ligados, são consultores, e na área de criança parece que todos desistem. Até a nossa estrutura está caminhando para isso. Os juízes não têm tribunais de menores. Para eles caminharem na sua carreira, se tornam desembargadores de justiça, nada a ver, não há tribunal de crianças e de adolescentes. Na área de trabalhista também não há. Os que trabalham na área trabalhista continuam assessorando, sendo consultores. E na área de crianças, parece que todo mundo ou se desespera emocionalmente, ou vê que não dá mesmo para ter solução, e nós não temos importantes assessores, ou até para dirigir um voluntariado, que é importantíssimo para esse trabalho, e por isso a volta à pergunta, o que é a sua projeção para o futuro? Trabalhar ainda com crianças como cidadã, ou como no legislativo ou executivo, ou trabalhar na área que a senhora trabalhou antes? Olha, eu comecei um trabalho pioneiro de Delegacia da Mulher, que realmente era um trabalho, de certa forma, desacreditado e que hoje os resultados aí estão. E nós começamos do nada, sem nenhum tipo de conhecimento anterior ou de modelo anterior. Depois passei pelo Legislativo e agora estou no Executivo novamente, trabalhando especificamente com criança e adolescente. Eu não considero que esse trabalho seja novo para mim, porque enquanto delegada de Delegacia da Mulher, muitas vezes eu me deparei com meninos e meninas, filhos de lares desestruturados, de pais que agrediam mães, de situações de violência dentro de casa que acabavam atingindo essas crianças e que a gente sempre comentava, olha, vocês tomem cuidado, vocês têm que se harmonizar, porque amanhã você vai ter o seu filho e sua filha com problemas, vão ter seu filho e sua filha infratores, vai ter sua filha numa situação difícil. Hoje eu estou do lado de cá, eu estou vendo um reflexo daquilo, a consequência daquilo que eu trabalhava antes, no momento que eu trabalhava com lar. Eu acho que o único caminho que nós temos, é claro, nós temos que continuar cuidando dessa consequência que aí está, mas nós temos que ter um projeto futuro de estruturação de família. É o que eu disse, as pessoas têm que vestir a capa de pai e mãe e o Estado tem que ajudar no sentido de que a gente tenha programas. Nós temos programas na Secretaria que ajudam o trabalho de família, temos o Fundo de Investimento Social, temos o projeto do IAFAM, que ajuda, que repassa inclusive verbo e ajuda a família para evitar que a sua criança, que o seu menino, que a sua menina venha para a rua. Então, meu projeto futuro... Esses fundos não são legais. São, o legal professor, é o fundo da infância e da adolescência. Mas existe, é só os nossos conselhos. Nós temos o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que já está funcionando em São Paulo, está para eleger seu presidente, já vai ter rapidamente o seu espaço físico para trabalhar e já vamos começar a trabalhar no gerenciamento do fundo. Inclusive, não sei se o senhor sabe, mas existe dinheiro depositado já no fundo desse conselho. Só que ele ainda não pode ser utilizado porque não está articulado. Os conselhos municipais estão aí já implantados quase em todo o estado, que também tem o seu fundo de atendimento para criança e adolescente. Mas os conselhos tutelares não. Não, os conselhos tutelares não têm fundo. E não está havendo a mobilização da opinião pública
que o Estatuto recomenda para fazer a eleição dos conselhos certo, tutelares. mas os fundos, eles só existem no Conselho Conselho de Estadual Direitos. e no Municipal Conselho Municipal. e O federal. Conselho tutelar não tem fundo. Mas Quem faz o quem vai distribuir as verbas para esse tipo de atividade com criança e adolescente é justamente os presidentes dos conselhos estadual e municipais. Eu só quero terminar para mostrar para a senhora como a sociedade não está preparada para esses fundos, porque eles são pouco difundidos legalmente. Na declaração de imposto de renda que nós tivemos agora que preencher recentemente, no ano de 92, referente ao ano de 91, havia um quadradinho de poder descontar do imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica, aquilo que o Estatuto permite. Acho que ninguém no Brasil fez essa aplicação, porque os empresários conseguiram... Vários empresários fizeram. A CIA faz. Mas não Mas está... não no fundo. Não no fundo. Não no fundo. E deveria ir para o fundo... É falta de publicidade, é falta de se explicar o que é isso. Que muita gente tem vontade de colaborar, mas ela, às vezes ela não sabe que meios ela tem para este ano colaborar. não existe mais o quadradinho. Porque como ninguém aplicou, ninguém nem viu mais escrito isso. Porque os fundos não foram reconhecidos. Porque os fundos não são ainda legais. É o fundo da infância e adolescência que tem que ser. Os outros fundos são acessórios. Mas eles são reconhecidos e são legais, eles já estão na lei. O que falta é que eles sejam regulamentados. Secretária, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, voltamos a esse assunto daqui a pouco. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje a secretária da Criança, Família e Bem-Estar Social do Estado de São Paulo, Rosemary Correia. Até já. Voltamos com Roda Viva, que hoje está entrevistando a secretária da Criança, Família e Bem-Estar Social do Estado de São Paulo, Rosemary Correia. Lembramos aos telespectadores que quiserem fazer perguntas por telefone, que pode chamar 252-6525. 252-6525. Secretária, eu gostaria de voltar àquela questão do meio do bloco anterior sobre o estatuto e essa coisa de que o menor tem autonomia para ir e vir. Eu acho que essas coisas é que acabam gerando na sociedade, ou numa parcela da sociedade que é cada vez mais significativa, sentimentos mais agressivos em relação aos menores. Por exemplo, pessoas como João Carlos da Silva, de São Paulo, que acha que futuro tem o Brasil com essas crianças que matam e roubam e quando chegam aos 18 anos são réus primários, começando a matar e a roubar novamente. Celso Gabelo de Salto, aqui em São Paulo, que acha que o que existe no fundo são bandos de marginais roubando e matando e deveriam morrer, diz ele. E Jaéder Leite Costa, aqui de São Paulo, o que a senhora acha do menor pagar pelos seus erros como os adultos. Ou seja, de um lado tem essa determinação de que ele tem autonomia para ir e vir, se ele quer ficar ou não, se quer voltar para a rua. E de outro lado as pessoas cobram esse tipo de coisa que acaba gerando toda essa violência. Eu acho que a gente tem que fazer uma separação, e as pessoas talvez não façam, no carente e abandonado e no infrator. É claro que o carente e abandonado, se não receber ajuda, ele vai se tornar um infrator mais tarde. Mas vamos procurar separar o carente e abandonado do infrator. O infrator que rouba, que mata, que furta, que pratica o latrocínio, ele realmente precisa ser internado. Ele tem o estatuto no seu artigo 122, ele fala que quem comete esse tipo de infração tem que ser internado. E eles são internados. Agora, o que nós estamos falando é do menino e menina de rua, não o que rouba, que mata, o que assalta, é aquele que realmente fica na rua, por quê? Porque a sua família é desestruturada e ele não tem condição de ficar lá dentro. Ou o pai e a mãe vivem em tal situação de miséria que faz o filho e a filha ir para a rua para pedir, para esmolar alguma coisa, porque é o único tipo de dinheiro que entra ou de coisa que entra para sustentar os outros irmãos. Ou temos também aquele pai e aquela mãe que se matam de trabalhar para dar um futuro para o filho, mas é obrigado a deixar o filho fechado dentro de casa. E esse filho, para sair para trabalhar,
E esse filho acaba descobrindo a rua, vai para a rua, e esse pai e essa mãe, que se preocupam, que lutam, que trabalham tanto até para dar um futuro para ele, de certa forma acabam perdendo o seu filho para a rua porque ele aprendeu o caminho. Então são estes que nós temos que tratar, estes que nós temos que cuidar. Então quando se fala que esses têm o direito de ir e vir, eles se quiserem têm que ficar na rua, é justamente o ponto que a gente tem que debater e o ponto que a gente tem que ressaltar. Se eles não têm capacidade de serem responsáveis pelos seus atos, como é que eles podem escolher se querem ou não querem ficar na rua? Nós não podemos fazer isso. O Estado não pode assistir de braço cruzado essa situação dessas crianças carentes e abandonadas na rua. Ninguém gosta de ficar na rua. É impossível alguém gostar de ficar na rua. Quem não quer ter uma casa... Por exemplo, vocês viram há pouco tempo atrás as crianças da Praça da Sé desenhando. O que eles desenham? Uma casa. Porque o que eles desejam? Uma casa. Eles querem um lar. Vocês viram no Rio de Janeiro os adolescentes entrevistados dizendo que preferem ir para a Funabem. Aqui em São Paulo, muitos adolescentes entrevistados disseram o seguinte, o repórter perguntou a eles, mas mesmo que te mandem para um reformatório, para um lugar fechado, você prefere? Não, eu prefiro do que ficar na rua. Então, nem eles próprios querem ficar na rua, esses carentes e abandonados, nem eles querem ficar na rua. Então, nós teríamos que ter condições de colocá-los, de poder colocá-los em locais não depósitos de menores. Veja, eu quero deixar bem claro. Menores aqui, FEBEM a maior parte da FEBEM é infrator. Sim, e vamos falar um pouquinho do infrator, hoje, que é o que preocupa grande parte. Existe, claro, a preocupação toda do carente, do adolescente, mas quando a coisa muda para o infrator. Correto. Quer dizer, o que assalta, o que mata, o que estupra, o que fere, o que assusta. Você hoje no trânsito, parar o carro e fechar o seu vidro porque vê uma criança do seu lado e você ter medo de criança, para mim é a falência de tudo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, esse garoto que estupra, que mata, que assalta e que vai para a FEBEM e que volta para a rua, e que vai para a FEBEM e que volta para a rua e que vai para a FEBEM, o que se faz na FEBEM, afinal de contas? Para quem não conhece a FEBEM, eu acho que é uma escola do crime. E só complementando o Renato, outro dia veio aqui no programa Opinião Nacional um menor da Praça da Sé, que ele falou que lá na FEBEM é uma escola de bandidagem, enfim, que ninguém sai de lá recuperado. Aproveitando o assunto da FEBEM, o telespectador André Chaves, aqui de São Paulo, telefonou perguntando por que a senhora recontratou os carcereiros da FEBEM e como está tratando o caso de denúncias de espancamento dos menores da FEBEM. Por ordem aí, secretária. Então, Poderia completar para a secretária responder. Eu preciso guardar todas as perguntas para saber responder. Em relação à FEBEM, eu até queria aproveitar muito para fazer um apelo para a senhora, secretária, de que a senhora aproveitasse o programa para dizer para os nossos colegas, para os nossos companheiros que trabalham na FEBEM, qual é a filosofia da Secretaria da Criança, da Família e do Bem-Estar. Nós temos feito denúncias desde 1990 e temos insistido em algumas. Uma delas é de um investigador de polícia que ficou chefe de segurança da FEBEM, que foi afastado da chefia de segurança, eu não sei onde é que ele está agora. Existem muitos problemas, a senhora sabe disso. Uma das últimas coisas que nós encaminhamos, através até do Conselho Municipal, é que vimos, ultimamente, em 2 unidades da FEBEM, onde a maioria não cometeu assassinatos, nem latrocínios, nem homicídios. Eles são furtos, muitos meninos do interior. Na unidade 12 e na 14 foram encontrados todos de cabeça raspada. E uma das técnicas de uma das unidades disse para uma das nossas educadoras que eles estavam de cabeça raspada para facilitar a recaptura se ele fugisse. Isso foi a palavra textual dela. Eu acho que foi uma provocação, que não deve ter sido uma diretriz da secretaria e não isso que ela falou. Na outra unidade disseram que era uma medida de higiene, que porque eles estavam com piolho, raspou a cabeça de todos. A gente sabe o que significa para um adolescente raspar compulsoriamente a cabeça, porque fica todo mundo impressionado com o ir e vir. Isso é um direito da Constituição, de todo cidadão. E ali, depois, quando ele é pego, ele perde todos os direitos. Inclusive, nós hoje estivemos na UAP1, onde a superlotação é enorme, procurando um menino que já foi transferido para uma outra unidade. E nessa questão das denúncias, a questão é muito complicada, porque o próprio delegado que estava fazendo o requerimento de busca e apreensão desse menino, ia mandar, o juiz estava fazendo, mandar para um delegado, a mãe falou, não manda não, porque esse delegado exige da mãe de preso um peixe assado com crack dentro. O que se aprende na FEBEM, Parece afinal, umas coisas secretária? Então eu queria que a senhora dissesse, finalizando isso, que a senhora dissesse, secretária, para que todos ouvissem e publicamente qual é a filosofia educacional da FEBEM
qual é a sua proposta para Bom, então eu acho que vamos começar a responder sobre FEBEM, que é o assunto. Em primeiro lugar, o Renato foi muito claro aqui quando ele diz: esse menino que rouba, que estupra, que mata, ele tem que ir para a FEBEM, ele tem que ir para algum lugar. O que se faz com ele? Em primeiro lugar, a FEBEM, ela não determina a internação nem a desinternação de ninguém. Volto a repetir. É importante eu falar isso, porque senão eu não consigo. Veja só, é importante a gente explicar o seguinte: nós não temos capacidade de determinar se o menino tem que ficar na FEBEM ou não tem que ficar. Quem determina isso, gente, é o Poder Judiciário, com toda a razão. Quando ele... vamos dizer, um adolescente foi pego cometendo uma infração, um roubo, tentou roubar um carro, roubou um toca-fita, foi preso em flagrante, foi levado para o distrito, foi encaminhado ao SOS, o SOS apresenta ao promotor o juiz de infância e juventude, que, claro, de acordo com a gravidade da infração, vai determinar que ele seja internado numa unidade da FEBEM. Agora, eu, ou o SOS, ou o educador, não podemos dizer, não, esse menino roubou o toca-fita, vai internar na FEBEM, sem passar pelo juiz e promotor, nunca. Então, somos quem determina, olha, o menino, em função da gravidade do ato infracional que cometeu, vai para a FEBEM. Nós acatamos, cumprimos a determinação judicial, aí ele vai para a FEBEM. A FEBEM hoje... Em outubro, todo mundo se lembra daquela situação terrível que aconteceu. E, inclusive, Padre Júlio, através de relatórios que eu vi, já desde março de 92, que já vi o Ministério Público, já vi a Corregedoria da Polícia Judiciária, vinha apontando falhas na FEBEM. Através desses relatórios que eu li, de março, abril, de maio, o que se reclamava na FEBEM era o seguinte, que a indisciplina na FEBEM era alguma coisa que estava, sabe, que ninguém acreditava que pudesse acontecer. Isso está no relatório da Corregedoria da Polícia Judiciária. Que a indisciplina que havia na FEBEM era uma coisa que não tinha registro, primeiro. Segundo, que o número de fugas que acontecia na FEBEM era até um desrespeito às autoridades, porque fugia, em média, de 100 a 200 adolescentes por mês na FEBEM. Isto faz parte do relatório do Poder Judiciário analisando os problemas da FEBEM. Se falava, vamos dizer, na má capacitação dos funcionários não adequados para esse tratamento, enfim, uma série de denúncias que havia sido feita. Em outubro tivemos a rebelião. A FEBEM, o quadrilátero do Tatuapé, hoje, ele tem metade da capacidade que ele tinha naquela ocasião. Reconstruiu-se algumas coisas, mas nós estamos trabalhando nos nossos internatos, nesse novo tipo de atendimento que é desconcentrar e descentralizar. Hoje, a FEBEM tem 1.562 adolescentes internados por determinação judicial, com ordem de internação judicial. A UAP-1, que o senhor está dizendo que existe a superlotação, ela seria chamada Unidade de Acolhimento Provisório. Nessa unidade ficariam aqueles adolescentes que o juiz, no primeiro momento, ele ainda não definiu qual é a medida socioeducativa que ele vai determinar, então ele fica recolhido por um prazo de até 45 dias, até que haja aí a determinação do juiz, se vai para a liberdade assistida, se vai para a semiliberdade, ou se realmente fica internado numa das nossas unidades. Realmente, ali não era uma unidade para atendimento de adolescente infrator, era uma unidade de atendimento de adolescente carente, que precisou ser emergencialmente adequada para poder atender o adolescente infrator. Porque nós temos duas responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de dar um atendimento da melhor maneira possível para o adolescente infrator, mas temos a responsabilidade também de garantir a segurança da população. Que esse menino precisa ser tratado, mas tem que ser tratado dentro de uma unidade de contenção, porque aqui fora ele representa um perigo para a sociedade. As atividades profissionalizantes, a própria atividade formal, educacional, ela precisou, nos primeiros meses, ser interrompida, porque nós não tínhamos condições, no que sobrou daquela rebelião, de desenvolver nenhum tipo de atividade pedagógica. Hoje, nós já temos o curso, a escola funcionando, pelo menos a complementação, a manutenção da escolaridade funcionando, nós já temos a marcenaria funcionando, nós já temos o profissionalizante funcionando, os adolescentes da unidade do Tatuapé hoje estão fazendo com retalhos de pano macacõezinhos que estão sendo encaminhados para a nossa unidade de carentes da Sampaio Viana, que atende de 0 a 6 anos.
Nós já temos uma equipe de advogados que ficam diretamente ligados à minha secretaria para tratar exclusivamente dos processos desses adolescentes que estão internados. E outra coisa, a FEBEM hoje tem 226 adolescentes com mais de 18 anos, porque a lei diz o seguinte: se você comete um crime muito grave, a infração é muito grave, mesmo que você complete 18 anos lá dentro, você fica até 21, dada a gravidade do crime da infração que você cometeu. Recentemente, nós recebemos um adolescente com 20 anos que nos foi encaminhado. Por quê? Porque ele cometeu a infração quando ele tinha 17 anos. E ele tem 20 anos e 2 meses hoje. E foi determinada a sua internação numa das unidades da FEBEM. Tudo bem, secretária, mas o que de fato se aprende na FEBEM? Por favor, me relembre que... Os carcereiros recontratados, os carcereiros. Espancamento e o Padre Júlio. Nós recebemos, logo que nós assumimos, nós começamos a fazer uma avaliação do perfil das pessoas que trabalhavam ali. E fomos acusados de estar recontratando profissionais que tinham história de violência, que tinham processos de violência, que tinham sido demitidos por justa causa por causa de violência contra adolescentes. Eu solicitei que essas denúncias que estavam sendo feitas, que me apresentassem as provas. Nós realmente voltamos, alguns funcionários retornaram, mas eu queria que me provassem, que me mostrassem onde é que estava a sindicância, onde é que estava o processo, onde é que estava a demissão por justa causa. Essas provas não apareceram em nenhum momento e não foi por falta de eu pedir. Então, quem voltou não tem nenhum processo, sindicância ou demissão por justa causa, em primeiro lugar. Então, eu não recontratei carcereiros, porque lá não tem carcereiro. Carcereiro tem um policial. Lá são monitores ou educadores. Com referência à denúncia do Padre Júlio, no sentido de dizer que por que eles estão... qual é a minha filosofia? Eu sou a favor, eu sou contra a violência e até a minha história de vida me demonstra que eu sou contra a violência. O meu trabalho na Delegacia da Mulher, eu acho que é um atestado de que eu sou contra a violência. Eu sou contra a violência, não permito violência, tomo providências na primeira denúncia que eu recebo com referência à violência, mas eu acho que numa unidade onde eu tenho adolescentes infratores e muitos com alto grau de periculosidade, porque furto, Padre Júlio, o estatuto não diz que tem que ser internado. Quem comete furto não é um crime contra a pessoa, com ameaça à pessoa, ou um crime com ameaça contra a coisa. Então, o furto, o estatuto diz que nós temos que ter outra medida socioeducativa, e não a internação. Mas muitos estão dentro da FEBEM. Mas então, de repente, estão de forma errada. Sim, mas não é culpa sua, mas eles não estão lá. Não é culpa minha. Mas esses casos específicos, os adolescentes que estão lá, e por esse dado que eu dei, que eu tenho 226 com mais de 18 anos, nós estamos tratando realmente, infelizmente, com adolescentes perigosos. Então, eu acho que tem que haver disciplina. Se disciplina é você saber ter uma atividade, você saber a hora que você levanta, você saber a hora que você vai dormir, você saber a atividade que você vai ter. Se isto é violência, se isso é linhadura, secretária, então não é isso a violência. Nós denunciamos meninos que estavam espancados, que foram apresentados, inclusive pessoas que estão aqui da sua assessoria, viram comigo meninos espancados, meninos com hematomas. Sim, isso, Padre Júlio, na época nós tivemos no dia 30 de março, nós tivemos no também dia queria 30 perguntar de março a questão de 93, da raspagem das cabeças. Vou lhe responder. Mas nós, no dia 30 de março de 93, numa das nossas unidades, nós tivemos o princípio de uma rebelião. E realmente, não é que os meninos apanharam ou aconteceu alguma coisa. É diferente, quando a pessoa vê uma rebelião num distrito policial, numa cadeia, o policial está separado do preso por grades. Na FEBEM, nós temos os nossos adolescentes de 15, 16, 17, que são homens já, na realidade, que têm força física. E eles não estão separados por nada. Eles investem, eles tentam fugir, nós temos a obrigação de conter. E nós usamos a força é utilizada na medida da resistência que é imposta, nem 1 centímetro a mais. Falou-se naquela ocasião de ossos esmigalhados, braços quebrados, pernas quebradas. Eu ofereci a quem tivesse interesse em ver o raio-x dos meninos que foram ditos e colocados, inclusive no jornal, que tinham tido ossos esmigalhados, braços fraturados e pernas quebradas. Eu ofereci o raio-x onde isso não era verdade.
Nenhum teve braço quebrado, nenhum teve osso esmigalhado, nenhum teve cabeça braço fraturado. Agora, secretária, a senhora acha que não Agora, ligaram? deixa só, Maria Cristina, deixa eu falar para ele sobre o Padre Júlio que falou da raspagem na cabeça. Por sinal, eu estava ouvindo a CBN, padre, e ouvi o senhor dizendo, e aí me assustei. Eu falei, mas o que é isso? Será que está acontecendo? A secretária não está sabendo o que está acontecendo na FEBEM, raspando a cabeça? Onde é que está o respeito à dignidade do adolescente? Porque a gente tem isso. A minha linha é essa, respeito à dignidade do adolescente, com disciplina e com os funcionários fazendo um trabalho com esse adolescente no sentido de respeitá-los e ser respeitado. É uma relação de dupla via. Bom, aí eu fiquei preocupada e fui me indagar da FEBEM, que história é essa de cabelos, de cortar, raspar a cabeça dos adolescentes? Muito bem, numa das nossas unidades nós tivemos realmente um problema de piolho, de adolescentes que vieram e realmente pegaram. E houve uma conversa dos médicos, da equipe médica, que passa todos os dias em cada unidade para ver o estado dos adolescentes. E aí, na conversa da equipe médica com esses adolescentes, todos chegaram a um consenso, respeitando a dignidade desses adolescentes, de que devia raspar a cabeça. Na outra unidade, Padre Júlio, eles escolheram cortar o cabelo daquela forma. Nós levamos lá a equipe de barbeiro, cabeleireiro, que a gente sempre usa, inclusive nos nossos programas de carentes, e eles quiseram cortar o cabelo assim, deixar só uma coisa aqui. Foram eles que escolheram da vontade deles. Ninguém desrespeitou a dignidade de ninguém. E a minha linha de trabalho é a linha de respeito à dignidade de quem está lá, mas lá ele tem que ficar. Eu tenho que impedir que ele venha para fora, porque aqui fora ele representa perigo para a população. Eu tenho que tentar recuperá-lo, mas lá dentro. Antes de passar o Rui Xavier, um minutinho antes de passar o Rui Xavier, dois telespectadores, Dalgo Silva e Maria Isabel, fazem uma observação corrigindo o número do telefone SOS. É verdade. 1407, desculpa, e não 1402. A minha assessoria já havia me chamado a atenção. Não é 1402. Onde se ouviram 1402, ouçam 1407. Rui Xavier, por favor. Por favor, secretária. Secretária, eu acho que se a senhora ouvir esse programa, rever esse programa amanhã, a senhora vai dar razão a uma observação que eu acho que foi feita pelo Padre Júlio no início do programa, de que realmente parece tudo que a senhora tem encaminhado, tudo que a senhora tem falado, leva a gente a crer, pelo menos eu estou acreditando isso, realmente na incapacidade do Estado de resolver o problema da criança, do Estado de São Paulo, seja do Estado de São Paulo, seja do Estado brasileiro, tá certo? Quer dizer, parece que não faltam recursos. Eu tenho aqui num recorte que a emissora nos manda, antes da entrevista, a doação de 2 milhões de dólares feita pelo Credicar, que aliás doou 3 milhões para o PC, mas o Credicar na época foi uma conversa que saiu. O Mano Cravo não está na ferradura. Mas deu 2 milhões de dólares para menor abandonado. Não para a nossa secretaria. Não tem nada a ver com os programas da... Programas, tá certo? Federal. O BID, o Banco Interamericano, doou esse ano também outros 8 milhões, são 10 milhões de dólares. Eu vim pensando sobre essa. Tem muito mais coisa. Tem o Eldorado, que deu 1 milhão de dólares, CIA e tal. E outras organizações internacionais. Eu vim imaginando o seguinte para cá, quando eu olhei esses números aqui, que realmente não é questão de dinheiro. Eu acho que é falta mesmo de uma política, de uma coisa definida. E queria insistir nessa pergunta com a senhora, quer dizer, a senhora já disse que quando a senhora sair, a senhora não deixa o problema do menor resolvido. Quando é que vai se resolver o problema do menor? Quando é que o Estado brasileiro cria uma política? A senhora está brigando por essa política? O que é essa política, por exemplo, que o padre, desculpe a referência de novo a uma questão do padre, que a senhora não respondeu. Qual é a política da secretaria? O que o Estado de São Paulo quer, como é que pretende resolver a questão do menor Então, tirar da rua, resolver problema da FEM, porque discutir a questão da cabeça raspada, é evidente que não pode ser tão assim, tão maravilhoso. Todas as crianças resolvem raspar a cabeça, ou um sujeito que não está qualificado para ser monitor, não tem processo contra ele. Se tiver alguma acusação, alguma pista, alguma coisa, claro que uma pessoa dessa não pode cuidar de menor. É afastado, coloca em outro lugar, até resolver, até ficar definitivamente provado que um sujeito não pode agir dentro de uma comunidade de menores. Só para complementar a pergunta. Só o telespectador Vicente de Paula, aqui de São Paulo, faz a mesma pergunta em relação à vontade política, ou como o governo pode resolver isso.
Só para complementar a pergunta, que o Xavier disse que o Estado é incompetente, é incapaz de resolver o problema. Então a senhora disse que a senhora tem limitações legais para resolver alguns problemas, tem limitações orçamentárias para resolver outros e tudo mais. Então a senhora disse que está funcionando na capacidade, talvez funcionando na capacidade limite da secretaria. E, no entanto, os jovens continuam morrendo, ou assaltando, ou cheirando cola, ou prostituindo, ou se prostituindo. Então a senhora não imagina que falte nada? E o número de menor continua aumentando nas ruas. Ele vai aumentar, não falta nada? Mas ele vai aumentar. Claro que a senhora não pode resolver o problema da miséria do país, não vai acabar tão cedo. Exatamente. Não vai Então acabar você tão disse, cedo. aí se nós quisermos tirar, vamos dizer, motivos para acontecer, nós temos 32 milhões de brasileiros que vivem em estado de miséria. Nós estamos numa recessão, nós temos desemprego. Essa família, que o pai está desempregado, que a mãe perde emprego, que é despejado da sua casa, ela vem para a rua, ela vai morar na rua e ela vai trazer seus filhos para a rua e vai continuar na rua, vai ter filhos na rua. Então, veja, se nós começarmos a querer descobrir qual é a essência de tudo isso, de onde é que vai começar, o trabalho está no quê? O trabalho está em nós fazemos com que retomar o desenvolvimento, acabar com o desemprego, que haja uma melhor distribuição de renda, como foi dito por ele, mas isso tudo são coisas que vão ser feitas a médio e a longuíssimo prazo para que a gente consiga isso. Nós temos um problema emergencial. Emergencial, que a Secretaria é o problema agora. de Emergência. Exatamente, nós estamos e a senhora, inclusive, está até fazendo um emergência. censo e até identifica o número de menores. Nós precisamos, dentro desse problema restrito, que são Exatamente. os 1.500, essa categoria dos mais evidentes, que são esses meninos de rua que foi inventada, que são miseráveis tanto quanto os outros, o que pode ser feito? O que está faltando aí na Secretaria da Senhora? A vontade política, ela existe e ela está sendo realizada. Esses programas todos que nós temos, de creche para a escola, de Enturmando, de Faz Arte, que são todos eles colocados na periferia, elas estão fazendo um trabalho de prevenção, porque nós estamos atendendo a criança carente daquela região e estamos fazendo um trabalho para evitar que essa criança venha para a rua. É um trabalho de complementação escolar, então ela vai para a escola e na outra metade do tempo ela fica dentro dos nossos programas. Isso evita, isso previne, inclusive, que muitas outras crianças da nossa periferia venham aqui para o centro e que se transformem também nesses meninos e meninas de rua. Então, a Secretaria tem uma proposta política, que é o atendimento dessa criança e desse adolescente carente através dos nossos programas. Tem a proposta da inserção desse adolescente no mercado de trabalho. Nós já colocamos, desde 1988, que o programa existe, mais de 5.000 adolescentes empregados em empresas estatais e em empresas privadas, através do balcão de empregos e do projeto de iniciação ao trabalho. Nós temos o programa de meio aberto, que é o trabalho que a gente realiza com esses adolescentes em situação de rua, no sentido de trazê-los, no sentido de reatar o trabalho, de reatar o vínculo familiar. Nós temos o programa de atendimento à família, ao menor dentro da família, que é o projeto IAFAM. Mas isso são projetos emergenciais. Isso não vai resolver o problema que nós temos para enfrentar na sua totalidade. Mas qual seria a solução? A solução seria retomada do desenvolvimento, a solução seria uma melhor distribuição de renda, a solução seria que nós tivéssemos nem a melhor distribuição, é a prioridade à criança. Se nós colocarmos como vontade política a prioridade criança... Mas a prioridade, eu entendo e concordo que a prioridade é a criança, mas eu gostaria de dizer, nós estamos dando a prioridade para a criança e o pai dessa criança que está desempregado, como é que ele vai poder cuidar dela? Mas dentro da prioridade tem a questão do trabalho do trabalho da família. Mas o problema é que eu acho que não fica correto. Mas é isso que eu estou trabalhando, é o trabalho de assistência à família. Buscarmos só na senhora todas as respostas. Eu acho que, porque cada secretário fala da sua secretaria. Eu acho que teríamos que ter um momento, então, uma reunião de cúpula dos secretários. Por exemplo, o Hospital Cândido Fontoura, que é um hospital infantil de referência dessa cidade, está com mais de 70% da sua capacidade fechada, paralisada. O pronto-socorro infantil do Mandaqui está fechado. Então, eu não sei como é que o Pacto da Infância vai ser realizado, porque a gente repete os vários programas da Secretaria, nós já conhecemos, desde a secretária Alda, depois na sua gestão, nós sabemos dele, mas nós continuamos assistindo o descalabro da falta, da ausência de uma política completa de atendimento à criança e ao adolescente. Na saúde, na moradia, na educação, na questão do trabalho. Com isso, padre. A secretária concorda.
favor, nós... não existe uma Minutinho, política, secretária, concorda. Eu estou dizendo o seguinte, que nós temos todos nós que nos integrarmos e realmente o que está acontecendo, eu volto a repetir, se nós queremos procurar causas do problema, nós vamos procurar as causas aonde? Nós vamos procurar a causa na recessão, no desemprego Não, e mas na má ações, onde distribuição estão de as renda. ações de governo? Acho que As tem que ações fazer de uma... governo existem, Padre Júlio. Nós temos hoje a escola padrão. Nós temos hoje, senhora acha a que isso é nível pouco, de secretário? saúde, eu acho que nós vamos fazer muito mais. E o governo está procurando, dentro das dificuldades que o governo do Estado de São Paulo, como o governo como o Brasil, como todos os governadores têm dentro das suas dificuldades, o governo de São Paulo vem procurando dar uma resposta. Secretário. Nós temos hoje talvez um dos menores índices de mortalidade infantil. Está se fazendo um programa de moradia, está se fazendo um programa de saneamento básico que não aparece, Senhora mas é secretária, resultado, minutinho, pode por dar favor. muitas Senhora acha, doenças. secretária? Minutinho, Proviseco. Antes de passar o Marcelo, lembrar aos telespectadores Constância Ferreira e Roberto Dota, aqui de São Paulo, que a secretária já falou sobre a questão do trabalho profissionalizante. Secretária, eu queria fazer três observações para fazer uma pergunta. A primeira, que apesar do Renato ter levantado e ser uma preocupação da sociedade, eu acho que o problema maior não é uma criança infratora voltar à rua. O problema maior é existir uma criança infratora. Claro. Quanto a criança voltar à rua, não, existem não sei quantos mil adultos com mandatos de prisão que a polícia nunca se preocupou com isso, nunca procurou e não tem nem lugar para colocar se for pegar. E o menor, todo mundo diz, porque é o menor infrator. A segunda é que eu acho que a questão não é falta de dinheiro. Tem dinheiro, tá, pode até faltar aqui ou ali, dinheiro tem demais. A terceira é que eu fico vendo o seguinte, todo mundo fala da liberalidade do Estatuto da Criança, como se o nosso Congresso, que eu não tenho aqui, eu não tenho mandato parlamentar como a senhora. Eu acho que o Congresso é muito ruim, mas o Congresso votou no Estatuto da Criança e não é tão burro assim. Se ele dá essa liberalidade é porque o passado fez com que as escolas de criança fossem escolas de marginais, fossem reformatórios. Isso que está se falando, não, tem que prender, não sei o quê. Agora, o que eu acho é o seguinte, no Rio de Janeiro, em todo o escândalo da Candelária, veio à tona a figura de uma pessoa chamada Ivone Bezerra de Mello, que é uma artista plástica, que não ganha um tostão do Estado, que não ganha um tostão de ONG nenhuma, e, no entanto, vai lá e conversa com as crianças. Eu acho que precisa muito mais nessas crianças é a questão de atendimento, de carinho. Essas crianças, acima de tudo, são carentes. A senhora foi contraditória na medida que disse assim, não, eles próprios nos programas de televisão dizem que querem um lugar para dormir. E, no entanto, nós temos 8 casas, mas eles saem, voltam, não sei o quê. Então, eu pergunto, os técnicos que trabalham para a senhora têm competência para fazer esse trabalho lá na rua, como se faz a artista plástica lá no Rio de Janeiro? Eles têm competência, eles são respeitados por esses adolescentes. Eu convido qualquer um dos senhores a conhecer, não precisa dizer o dia e nem a hora que vai. A gente dá o endereço das nossas casas abertas, dos educadores, aonde eles atendem. Não precisa dizer pra gente o dia que vai, porque de repente vão dizer que eu montei o circo pro pessoal ir. Não precisa dizer, eu só deixo o endereço e vai a hora que quiser. Desafio qualquer um dos senhores aí e ver a relação de respeito, de amizade, de confiança que esses adolescentes têm com os nossos educadores. Por quê? Porque os nossos educadores respeitam aquilo também que eles desejam, passando e tentando passar para eles valores, tentando e passando para eles limites e respeitando os anseios e as carências que eles têm. Eles realmente precisam de amor, eles realmente precisam de carinho. A sociedade não está pronta para dar isso porque a sociedade está aterrorizada com as coisas que acontecem, então ela generaliza, então hoje ela não dá isso, mas os nossos educadores são competentes, são treinados, passam por avaliação psicológica e eu desafio qualquer um dos senhores aí em qualquer um das nossas casas abertas e ver de perto o trabalho do educador para ver a relação de amizade, de respeito e de confiança que existe entre esse menino e menina de rua e os nossos educadores. Por que a maioria das crianças não fica nessas casas, então? Olha, as nossas casas abertas não são locais aonde os adolescentes ficam. As casas, elas são a isca, se eu posso chamar assim. Sim, mas a isca. isca. Vai para um outro estágio. Sim, mas veja, se trabalha muito. Você não adquire a confiança desse adolescente desconfiado, rebelde, carente, revoltado em 2, 3 dias, uma semana, um mês.
Esse é um trabalho que você não realiza de uma hora para outra. Você não consegue mudar a cabeça de um menino que foi sempre repudiado, de um menino que você sempre levanta o vidro do seu carro quando ele encosta, de uma hora para outra. Você tem que ter todo um trabalho de paciência para ganhar a confiança dele. E confiança não se ganha de um dia para o outro. Secretária, nós Maria, estamos por favor, engadando... um minutinho, por favor. Maria, aqui pela ordem. Secretária, a sua antecessora, a secretária Alda Marco Antônio, costumava dizer, disse mais de uma vez, que o problema dos infratores era sobretudo de superlotação no quadrilátero e nas unidades para infratores em São Paulo, na capital. Ela falou isso na mesma manhã do dia em que houve a tragédia do incêndio, do motim do incêndio em Tatuapé. Um dos problemas, segundo a secretária Aldo Marco Antônio, é que a maioria das crianças vinha do interior para a capital. E os problemas estão concentrados aqui na capital. Como é que está agora? Só falou que tem hoje 1.562 crianças internadas, portanto, devem ser infratoras, ou quase todas infratoras. Todas infratoras. O interior aceita essas crianças de volta? Primeiro, o interior é responsável pelas crianças que vêm para a capital, grande parte, de fato, vem do interior, e o interior resiste à volta das crianças para lá, como o interior também resiste à construção de presídios para os presidiários, os presos? Contenção, internação, unidade de internação de adolescente infrator é de competência do Estado. É o Estado que constrói, gerencia e controla. Então, o que nós temos, o grande problema que a gente vê é que nós não temos no interior do Estado de São Paulo unidades de internação. Só existe, por enquanto, aqui na capital e Grande São Paulo. Né, secretária? Eu, na realidade... Ribeirão Preto tinha, várias cidades. Eu sei que tinha. Eu não posso lhe dizer por que não acompanhei o momento do fechamento, não sei o que levou a esse fechamento. Realmente isso fica difícil de discutir, até porque não participei do momento. Mas o que a senhora vai fazer para o futuro? Bom, nós temos hoje esses adolescentes, e para lhe responder a pergunta, 46% dos adolescentes que estão aqui hoje são do interior. O resto, 54%, é da capital e Grande São Paulo. O governo do Estado, através do projeto de descentralização do atendimento do adolescente infrator, construiu, num primeiro pacote, começou a construção de 7 mini-internatos. 4 dos quais, em Costa Norte, no Itaim Paulista, Parada de Taipas, na Brasilândia, Guaianazes e Itaquaquecetuba, já estão funcionando, cada um com 40 adolescentes. Tudo capital. Nós temos, Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. Sim. Nós temos Fazenda do Carmo e Franco da Rocha, que estão em adiantada fase de construção. E temos em Barueri um internato com 90% de obra construída, embargado pelo prefeito, porque a comunidade não aceita o internato lá. Vamos colocar agora em licitação, nos próximos dias, a construção de 6 mini-internatos em Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos e São Vicente, justamente para atender ao projeto da descentralização. Nós vamos procurar atender, e essas cidades que foram identificadas não foram identificadas ao léu. Elas foram identificadas através da demanda dos adolescentes que são encaminhados para a capital. Campinas e Ribeirão Preto são regiões que têm problemas seríssimos com o adolescente infrator. Então necessitam de uma unidade, de um internato que vai atender. E é importante que a gente deixe claro, o internato que ficar em Campinas, o internato que ficar em Bauru, o internato que ficar em São Vicente, vão atender apenas aos adolescentes infratores da sua região. Não vai acontecer da gente mandar de São Paulo para Ribeirão Preto, nem de Ribeirão Preto para São Vicente. Então, esses 6, esse projeto da descentralização, que nós temos que construir 15 no interior e 13 na capital para dar atendimento a essa demanda, 7 já praticamente estão aqui, 4 funcionando e 3 mais ou menos quase em fase final, e vamos licitar 6 agora nessas cidades do interior que eu acabei de dizer. Secretária, aproveitando o assunto, 2 telespectadores, Mércia Monte, de Arapongas, no Paraná, e Wilson de Novaes, aqui de Rubiaça, em São Paulo. A Mércia pergunta por que não tentar fazer com que cada município assuma também a questão dos menores. E o Wilson de Novaes é presidente da Câmara Municipal. Ele diz que estão formando uma entidade para atendimento de menores e gostaria de saber que tipo de apoio vamos poder ter a nível estadual. Se existe algum tipo de convênio, de ajuda, etc. Olha, a nível do adolescente infrator, a competência é do Estado. Então, inclusive, qualquer coisa no sentido de contenção, de internação,
é competência do Estado. O Estado vai construir. E eu até gostaria de aproveitar para dizer o seguinte... Ele não fala em menor infrator, ele fala em menores em geral. A dificuldade que nós temos de localizar um local para a construção dos internatos é uma coisa assim que ninguém pode sequer imaginar. O internato é como feira, todo mundo acha que precisa e gosta, mas longe da sua casa. Então, nós temos que começar, o nosso primeiro problema é enfrentar a localização do local para fazer o internato, porque a população não aceita. A nível de carente, o Estatuto diz, e é muito claro quando ele diz, que a criança e o adolescente carente e abandonado deve ser absorvido pelo município. Quem tem que cuidar, a obrigatoriedade de cuidar, é do município. Então, já as prefeituras, os municípios do interior, já estão atendendo às suas crianças e adolescentes carentes. E São Paulo hoje, como esses programas que eu disse, praticamente nós só temos na capital e alguns municípios da Grande São Paulo, nós já temos celebrado convênios com municípios do interior no sentido de levar esses programas para o interior, desenvolvê-los em parceria com as prefeituras do interior nesses programas. O Estatuto é muito claro e foi falado demais aqui do direito de ir e vir. Esse direito é muito claro que não é para a criança com a liberdade total. O ensino fundamental, de acordo com o Estatuto, no artigo 54, inciso 1, é obrigatório. Todos dizem que dá liberdade para a criança, que o Estatuto... Mas a obrigação de ir à escola é a obrigação da criança. É a única coisa que no país nós precisamos. A escola, então não são as crianças infratoras. Não estamos falando de infratoras. Nós estamos falando especificamente. O senhor acabou de falar uma coisa corretíssima. O Estado tem que dar escola, o Estado tem que cuidar da saúde. Irem para a escola. Mas se o Estatuto diz que a criança tem direito de ficar nos logradouros públicos e nós não podemos retirá-la, fora da hora eu posso escolar. obrigá-la a ir na escola? Na hora escolar, ela tem que estar na escola. Secretária. Bom, eu queria apenas completar, por favor, com referência aqui, o presidente da Câmara lá de Paraná perguntou como o Estado pode ajudar nessa entidade que ele quer montar. Basta que ele faça a sua entidade, que ele dê a ela a figura jurídica, que ele faça de utilidade pública e ele pode se cadastrar, pode se inscrever na nossa secretaria e nós vamos poder desenvolver com ele os programas que ele quiser desenvolver com as crianças e adolescentes que a entidade vai cuidar. Ele precisa apenas ser cadastrado, ser inscrito na secretaria para poder celebrar convênios conosco. Secretária, 3 perguntinhas muito rápidas. Primeiro, quantas crianças e adolescentes em todos os programas da Secretaria e da FEBEM são atendidas hoje? Olha, a nível de FEBEM, nós temos do adolescente infrator 1.500 e alguma coisa, 1.562 eu acabei de dizer. Em liberdade assistida, nós temos 4.500 adolescentes em todo o estado de São Paulo, que são acompanhados. Até o Padre Júlio, ele tem um convênio conosco, a pastoral, através do Padre Júlio, aqui, ele tem um convênio conosco, a FEBEM repassa funcionários. 82% respostas positivas. Exatamente. Mas vamos terminar aqui. É um convênio. O Padre Júlio tem um convênio com a FEBEM, que aliás não foi assinado ainda, né, secretária? Nós estamos esperando para ser assinado. Mas mesmo sem assinar, o senhor está recebendo a verba, o senhor tem os funcionários. Não recebemos nada, só a ação das pessoas. E funciona, ele é a prova de que funciona. Os 4.500... 4.500 em liberdade assistida, 141 no Clube da Turma da na Casa-Abrigo da Moto. Agora, esses são de infrator. Agora, a nível do atendimento de carentes nos nossos programas, no mês de julho, nós tivemos cerca de 22 mil crianças. 22 mil, quer dizer... Desde o começo da Secretaria, foram beneficiadas através dos trabalhos da Secretaria, mais de 300 mil crianças e adolescentes. Então, 300 mil, um número bem menor do que 1 milhão que continuam fora da escola na cidade de São Paulo, segundo os dados da Unicamp. Mas se nós não colocarmos um grão de areia, nunca vamos ter a praia. Dúvida. Se não colocarmos a gota, aí eu nunca queria completar a outra pergunta. Qual é o orçamento da Secretaria? O orçamento da Secretaria da Criança hoje é de 3 bilhões de cruzeiros reais, né? Que se fala hoje, eram 3 trilhões, então é 3 bilhões de cruzeiros reais. E isso que a gente tem aí, né? Suplementações que o governo do Estado tem como prioridade o trabalho de atendimento à criança e adolescente. Então, quando se necessita, fora do orçamento, que acabou a verba para aquele tipo, vamos dizer, para o programa de crianças de rua,
O prédio está precisando ser reformado, pedimos uma suplementação de 10 milhões de cruzeiros reais agora, e o governador já liberou para a gente começar. Secretária. Eu não Fora quero isso, fazer a minha dessa última questão. pergunta. Desculpe, Padre Júlio, um dissesse minutinho, por favor, publicamente, Zeca. a Maria última. Cristina, o senhor A fez última. 3 ou 4 perguntas. Não, A Maria eram só Cristina tem 3, uma pergunta. faltou a terceira. Sinto muito, mas Secretária, o tempo está se já que a esgotando, gente por está favor. falando Maria sobre Cristina, dinheiro, pode. a senhora tem informações, como a gente já ouve falar no Rio, de que aqui em São Paulo entidades recebem verbas e acabam não fazendo bom uso dessa verba? Olha, Essa pergunta é do Daniel Falcone, também aqui de São Paulo. Eu fiquei preocupada justamente quando eu vi as declarações da própria Ivone no Rio, do próprio juiz de menores, né, doutor Liborne, se não me engano, falando a respeito de que só naquela faixa onde ficam esses meninos e meninas de rua tem 322 entidades 42. que recebem, 342, que recebem dinheiro internacional, eu realmente comecei a me preocupar. Eu tenho notícias, Aqui sim, em São Paulo? de que entidades aqui em São Paulo recebem dinheiro. E muitas vezes o pessoal me diz, não, mas eu já conversei com entidades que recebem da Alemanha e dos Estados Unidos e perguntei que tipo de programa estava sendo desenvolvido. Então, eu disse, não, nós estamos fazendo seminários, nós estamos mandando os nossos técnicos para o exterior para ver o programa lá, nós estamos fazendo um treinamento com os nossos técnicos. E não cabe à secretaria nenhuma intervenção? A secretaria até preocupada com isso, eu não sei nem se da minha competência ou não, mas eu acho que sim, porque o governo tem que procurar saber isso. Se nós estamos à frente de uma secretaria que cuide de criança e adolescente, eu acho que eu tenho obrigação de saber disso. Nós já estamos pedindo para fazer um levantamento sobre, porque o Ministério da Fazenda tem que ter isso, sobre o dinheiro que entra para entidades, para que a gente possa dar uma olhadinha em que tipo de programas estão sendo desenvolvidos por essas entidades que recebem dinheiro internacional. Secretária, está com saudade da delegacia da mulher? Eu acho que Com essa cada... última ouviria observação isso. do Renato Lombardi, o nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a presença aqui no Roda Viva da secretária da Criança, Família e Bem-Estar Social do Estado de São Paulo, Rosemary Corrêa. Agradecemos também aos companheiros jornalistas que nos ajudaram na entrevista e aos telespectadores. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Até lá e uma boa semana a todos.